E eu sempre vejo essa dor aí mesmo, entendeu? Porque, cara, tu tem que aprender a comunicar, a transmitir a mensagem. Comunicação é isso. O pessoal tem que entender o que tu vai dizer, pô. O contador, o advogado, muitas vezes a gente é um psicólogo também, né? Tem até que uma questão legal aí, de exercício legal da profissão. Tu vai ver uma informação em cada um e tu vai escolher na que tu acreditar. Geralmente tu vai acreditar no que tu quer. O problema se tá certo ou errado, não. Isso é questão de ponto de vista. Arrumou um advogado picareta, minha OAB 164619. Tô falando que é advogado picareta. Pode ir lá e me denunciar se quiser. Mas, infelizmente, Sérgio, uma demanda trabalhista é uma porta de entrada pro cara olhar pra dentro da operação dele. Salve, salve, galera! Sérgio aqui mais uma vez, dando muito boas-vindas ao Fala com Sérgio, nosso podcast onde tratamos de assuntos diretamente relacionados à sua operação de food service. Hoje eu tô aqui com meu amigo, camarada, meu mais novo amigo de infância, Glaubin. Eita. Se apresenta aí, irmão. Opa, pessoal, tudo bom? Doutor Glaubin. Isso. Eu já perdi sobrenome, virou Glaubin mesmo. Onde eu chego, as pessoas se comunicam comigo dessa forma, então, né, tem que atender já essa denominação aí. Pessoal, me chamo Glauber Soares, sou advogado do empresário oprimido, certo? E gosto de conversar sempre sobre os direitos do empregador e mostrar para vocês que trabalhar da forma correta sai muito mais barato do que trabalhar da forma errada. E aqui é meio que uma réplica do que eu e o Sérgio já conversamos sempre. Eu fui até começar o podcast e disse: e aí, vamos falar de quê? Ele, cara, o que a gente fala sempre, só que agora a gente vai ser gravado, né? Vamos lá, Sérgio. Cara, eu brinco que é amigo de infância e tal, porque foi curioso, a gente se conheceu num evento, aí começou a trocar ideia, coisa fluindo, daqui a pouco passou um rapaz, aí eu chamei, aqui tá com problema trabalhista, esse é o cara, não sei o quê. Aí a gente começou a falar com o cara, eu não sabia nem o nome dele ainda, porque a gente tava no meio do evento, né, aí chegou um, chegou outro, aí ele chegou, a gente começou a trocar ideia, eu não sabia o nome, passou o cara, falou, advogado trabalhista aqui e tal, teu problema, ele resolve, pá. No final, o cara, então vocês são sócios. Eu falei, não, velho, nem conheço ele, não sei nem o nome dele, qual é o teu nome? Enfim, deu um match muito legal. Mas, Glauber, diga aí, advogado trabalhista. Aliás, gostei, né? Direitos do trabalhador. Direitos do empregador e advogado do empresário oprimido. Tinha que criar uma cadeira na faculdade, né? Direitos do empregador. Em vez de direito do trabalho, ter o direito do empregador, né? Porque o empresário é quem gera renda, né? Quem faz a coisa rodar e fluir. E realmente ele tem direito. Só que o pessoal se perdeu tanto na informalidade, né? Que para de olhar e para de buscar. E o povo na internet, né, cara? O patrão, ele é sempre o opressor, todo mundo falando que o funcionário tem direito disso, daquilo, direitos que às vezes nem tem, ensinando a fraudar. Mas é raro a gente ver alguém que consiga comunicar com o direito, de fato, da empresa, né? O que o empresário pode cobrar. Aí é o que eu falo, tem uma situação onde um empregador não busca o direito dele, mas o garotão lá que dança no TikTok, ele mostra do empregado e ele ainda mostra às vezes de forma errada, né? Então é uma sociedade que tem muito ruído, que se nós não conhecermos o nosso direito e não formos os melhores comunicadores da nossa operação, você perde o time todinho. Aí falando de comunicação, né? É um problema de todo mundo que estuda muito, vai para academia. Eu digo que uma das coisas mais trágicas que a educação faz com a gente é a terceira pessoa, né? Você aprende a escrever contando história, narrativa. Chega em algum momento, você aprende que não é mais narração, é descrição. E aí chega num determinado momento que você nem opinião mais pode ter, porque tem que fazer uma dissertação, não pode usar a primeira pessoa, tem que escrever pela ABNT, e aí tem que, enfim, cumprir um monte de regra acadêmica que torna a nossa comunicação fria, chata e técnica. Para mim, isso é uma das coisas mais tristes que a academia faz com a gente, né? Eu já ganhei recital de poesia, enfim. Gostava do encantamento de escrever, etc e tal, e a academia acabou com isso. Ainda mais, primeiro direito, depois contabilidade, depois economia. Cara, eu virei uma pedra no sentido de transmitir emoção a um texto.
mas pelo menos eu consigo me comunicar relativamente bem com o meu público. E você é o comunicador, né, cara? Você é um cara que se comunica extremamente bem com o empresário, mesmo em assunto técnico. Isso eu levei uns 3 anos depois que saí da academia para conseguir conciliar a linguagem com o que o empresário quer ouvir, da forma que ele consegue entender, sem falar merda, porque também tem gente que vai para esse lado e começa a falar besteira demais e perde o conceito técnico. Como é que é isso para você? Eu penso da seguinte forma. Eu acho que a academia, notadamente lá no direito mesmo, né? Ela te ensina a falar com advogado. Só que isso é um trem muito complicado, pô. Tu chega pro empresário e começa a falar de forma difícil, aí ele acha que é caro, aí a conversa se torna enfadonha, aí ele não entende. Aí, às vezes, também, o que tu tá comunicando para ele, tu tem que comunicar pro pessoal da operação dele, que tem um nível de instrução ainda mais baixo. É esses aí que não entendem mesmo, entendeu? Então, o direito do empregador se perde porque essa parte de comunicação das pessoas da minha área, ela meio que se perdeu. E realmente foi uma coisa desenvolvida. Até um episódio bem engraçado, eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha um sócio e eu fui conversar com um senhor no interior, sabe? Eu falando ele, eu era o cara de trás do birô, cara, aquele cara técnico mesmo, eu falando. Aí eu terminei lá, né? Aí meu sócio olhou. Tu sabe que esse cara tava com medo danado de tu, né? Ele não entendeu porra nenhuma do que tu disse. Tava apavorado. Homem, pelo amor de Deus, não tem que ter essa complicação, não. Isso é na petição. Aqui a gente fala é a linguagem do povo, o pessoal compreender, né? Comunicação é transmitir mensagem, né? E é isso que a gente procura fazer, entendeu? No meio do mundo aí. Eu tive uma startup e meu sócio, ele veio do mercado corporativo, então ele era muito cheio de jargão, né? O inglês, né? Benchmarking, eu digo budget. Que aprender inglês é ir pra São Paulo, não é pra você fazer curso, não. É só andar com o povo ali da Faria Lima, ali, ó. Tu sai falando inglês melhor que todo mundo. É isso. Aí, cara, a gente foi atender um cliente em Mangaratiba. Chegamos em Mangaratiba, o cliente estava com medo de passar as informações fiscais pra gente. Segurança da informação, o cara ouviu em algum lugar e ficava repetindo isso. Cara, meu sócio falando, não, porque não sei o que, porque machine learning. Eu olhei pra cara dele. Tá de sacanagem, o cara nunca vai comprar de você falando isso. E, cara, assim, não tinha nada demais na informação. Ele ia mandar nota fiscal pra gente. Sabe o que eu fiz, ó? Fui no bazar do lado lá, comprei um pendrive. Vim com o pendrive lacrado. Tá aqui, ó. Seu pendrive tá lacrado. Não tem como pegar. É só a sua informação que vai estar aqui dentro. A gente não vai misturar com nada. É um suporte físico. Eu vou levar. Não tem como. Cara, agora sim. Muita loucura, né? E eu sempre vejo essa dor aí mesmo, entendeu? Porque... Cara, tu tem que aprender a comunicar, transmitir a mensagem. Comunicação é isso. O pessoal tem que entender o que tu vai dizer, pô. Não tem que estar fazendo nada difícil. Se tu pega aí o nosso mercado, cara, uma boa parte, eu não vou te dizer dados estatísticos, mas uma porcentagem bem expressiva, é o cara que começou a cozinhar no quintal dele ali, tá vendendo, não sabe praticamente de nada. Tem muita gente, por incrível que pareça, não sabe o que é o CMV, não sabe o que é precificação, não sabe de nada, mas vende, sobra um realzinho no bolso. Aí tu vai chegar lá falando de forma difícil, ele acha que tu vai querer roubar ele, né? Não existe isso, cara. Não, pô. Eu brinco que o contador, o advogado, muitas vezes a gente é um psicólogo também, né? Tem até que uma questão legal aí, de exercício legal da profissão. Mas, cara, você acaba sendo muito mais ouvido, muito mais um ombro pro cara se apoiar do que necessariamente uma coisa técnica. Às vezes você precisa entender que o cara só precisa de um conforto cognitivo ali, que no meu caso foi lá um pendrive lacrado, né? É a acolhida, cara. Eu penso que a acolhida as pessoas se perdem muito. No nosso negócio, as pessoas ainda usam muito aquele modelo ultrapassado de fazer um terrorismo pro cara contratar ele. Meu irmão, e se orgulham disso. Rapaz, se um cara me liga,
Eu te digo uma coisa, ele fechando comigo ou não, eu já digo pra ele como é que é, já digo o que ele tem que fazer, já dou um acolhido, não me vá dormir, isso não é dor de cabeça não, isso é problema pequeno. Nós temos problemas muito maiores que não bateram na nossa porta e a gente pode corrigir. Esse aí é café pequeno, entendeu? E faz aquela acolhida, transmite informação, o cara se sente bem, você melhora o mercado e assim, tiver algum problema, alguma coisa, aquele cara vai te procurar. Que eu sempre falo, meu pai fala, pô, tu entregou o ouro. Eu falo, pai, não tem problema, ele já sabe quem acha o ouro pra ele. Se o cara pega a informação, e tem gente que a gente sabe que faz isso, né? O cara vem, colhe a informação que ele precisa, aí ele vai e fala lá com o contador dele, com o advogado dele, com o primo, com o sobrinho, com alguém, pra fazer o que você falou pra ele de graça. A gente fica meio puto? Óbvio que fica. Óbvio, pô, não é legal. Você foi explorado ali. Só que, cara, isso fala mais sobre ele do que sobre mim. Fala mais sobre ele do que sobre você. E, por mais que ele tente copiar, mande outra pessoa fazer, vem em você, acha você caro, aí vai no outro, que é baratinho, e pede pra fazer o que você mandou. O outro nunca vai conseguir fazer igual, até porque tem um telefone sem fio aí, né? Não tem pós-venda, sabe, Sérgio? Não tem o pós-venda e vai dar merda de novo em algum lugar. O frio não bate... Como é que é? A chuva não bate uma vez? Como é que é o ditado? Dor de barriga não dá uma vez só. Então, quando ele vier de novo, cara, aí ele já vai ter o tratamento de assina aqui, né, querido? Até porque, cara, o modelo de trabalho que é vendido aí, principalmente na advocacia, ele é um modelo ultrapassado, ele é um modelo reativo, aquele modelo antigo, sabe, de enxugar gelo, aquele modelo antigo do sindicato inimigo, aquele modelo antigo de terrorismo, aquele modelo antigo de chegar e sempre estar mandando o cara pagar alguma coisa porque não quer assumir um risco com ele. Irmão, o jurídico mudou. O jurídico hoje em dia, ele é um viabilizador de soluções. Ele nunca vai dizer que não pode, ele vai dizer que depende. E ele vai costurar algo, cara, para a operação do cara que vai ficar muito bem desenhado. Poxa, tu pega com esse tema 1046 aí do TST, do STF, na verdade, ele diz que o negociado vale mais do que o legislado. Então, poxa, tu trabalha com intervalo menor, tu cria uma política onde, de certa forma, tu vai dar uma série de benefícios que não tem reflexo em verbas, né, em décimo, em férias, essa coisa toda. Tu cria uma série de ferramentas onde tu solta grana com indicadores, entendeu? E tudo isso com o apoio do sindicato. O sindicato, antigamente, só uma reportagem, ele faturava bilhões. Hoje ele fatura 1 milhão. Hoje ele que está querendo se aproximar do trabalhador, porque se distanciou. E tu está fazendo essas duas coisas. Aproximando o sindicato do trabalhador, aproximando o sindicato da empresa e criando uma lei 1000 vezes melhor para ti, que é de acordo com a tua operação, sem fazer nada errado. Então vamos falar um pouco sobre essa nova advocacia. Como é que é isso, cara? Eu tenho lá meu restaurante e tal, tô tendo uma porrada de... Vamos botar aqui Senhor X, né? Porque te indiquei outro dia um rapaz que é exatamente esse perfil. Tem lá seus 40 e tantos funcionários, um funcionário pediu para sair, ou saiu, sei lá, arrumou um advogado picareta, minha OAB 164619, tô falando que é advogado picareta, pode ir lá e me denunciar se quiser. Porque é advogado picareta, é o advogado que vai lá, fecha com um cliente, aí fala para esse um cliente pegar no grupo da empresa o telefone de todos os outros empregados e aliciou todos os outros empregados para acionarem a empresa junto. Isso, infelizmente, é uma prática que tem acontecido cada vez mais em São Paulo, no Rio, não sei em outros estados, mas São Paulo e Rio está bastante comum isso. E pode me denunciar, mas não esquece que aliciamento também é fraude. Vamos ver quem se dá pior na OAB. Para mim, isso é deplorável. É o maior exemplo da péssima advocacia. É o cara pegar o telefone do funcionário, olhar no grupo, oferecer desconto mediante indicação. Quer dizer, ele gabaritou o código de deontologia da OAB, né? Errou tudo. Gabaritou ao contrário. Dá desconto, pega funcionário, alicia e induz o cara a entrar com ação, etc. E muitas vezes mentindo. E um cliente nosso comum passou por isso. Aí agora você vai lá,
resolver a vida do cara. Como é esse processo de solução? Qual é a primeira coisa que você faz? O que o cara tem que estar ligado para começar a resolver esse tipo de problema? Pessoal, assim, primeira coisa que eu sempre pontuo é que isso é muito comum. Isso acontece constantemente, mas hoje já está existindo um movimento no sentido de denunciar esse evento na OAB como algo chamado litigância predatória, certo? Então, existe sim a possibilidade de representar contra esse tipo de expediente, certo? Mas, quando eu vejo um cenário como esse, primeiro, eu nunca vou dizer não para o meu cliente. Vou dizer para ele qual é o procedimento que a gente pode fazer, que a gente vai para lá, e também não vou, de certa forma, apavorar ele com as demandas que tem lá, não. Mas, infelizmente, Sérgio, uma demanda trabalhista é uma porta de entrada para o cara olhar para dentro da operação dele. É a melhor forma, é a hora que bateram na porta dele ali, certo? Então, a primeira coisa que eu chego para esse cara e digo é o seguinte: vamos olhar o âmbito interno, vamos olhar o que está acontecendo aqui, vamos ver como é que esse pessoal está sendo tratado aqui dentro da tua operação, porque não te engana não, quando a litigância está muito alta, às vezes tem um líder empoderado, às vezes o pessoal não está se sentindo reconhecido, às vezes tu tá passando a mão na cabeça do ruim, tá matando o bom de trabalhar. No dia que ele erra, tu reclama, ele se sente ofendido e te bota na justiça, porque ele se sente injustiçado mesmo, ele tá no chicote lá, né? Então, quando eu vejo um episódio como esse, eu vou por todas as frentes, porque meu modelo de trabalho é mensal recorrente. Meu interesse é que a operação do cara esteja organizada. Para te dar menos trabalho. Aí eu chego, chamo o cara, vamos olhar aqui, o que tu tá fazendo para esse pessoal, como é que tá a meritocracia, tua gestão tá sendo feita por processos, espera aqui, e esses processos estão na ferramentazinha lá do concluir, pro cara ver lá no final, entendeu? Já olha o merchan aí. Mas não é merchan não, pô, é porque eu penso da seguinte forma, tu pega, por exemplo, eu e você, estava uma vez dentro de um avião conversando com um cara que era do mercado financeiro, sabe? E ele me falou uma coisa que era bem interessante. Ele, cara, toda cliente que eu vou tentar fechar aqui, eu faço o projeto do cliente. Aí eu listo todas as tarefinhas e o cara sai ticando. E ele vai ter um prazo para acabar. Se ele não acabou naquele prazo, ele vai ter que me reportar porque que não acabou. Porra, eu tô falando com um cara do mercado financeiro, um cara inteligente, que estuda economia, estuda números, estuda uma porrada de coisa que eu não sei nem pra onde é que vai. O negócio é só tá falando com a peãozada e com o meu empresário oprimido. E ele tá dizendo que tem que ter uma roteirização. Tu imagina um cara que não tem 1/10 da instrução desse cara aí. Que a escola dele é a da vida, talvez saiba até mais, porque todo mundo, mas a escola dele é a da vida. Uhum. Poxa, ele tem que ter um processo bem definido. Desde a parte de gestão até a parte de processo de cozinha. E eu ainda vou adiante. Se ele fizer tudo certinho, qual o reconhecimento que ele vai ter com isso? Às vezes é aquela grana que tu tá pagando já do teu jeito. Todo canto que eu chego eu digo, e aí, como é a tua bonificação do teu jeito? Que eles têm o do jeito deles lá, todo errado, sabe? Mas eles podiam fazer do jeito certo, com a mesma grana, sem encargo, do mesmo jeito. Mas nunca pararam pra olhar aquilo ali, porque, de certa forma, nunca ninguém apareceu pra ventilar isso, entendeu? Isso é fogo, cara, porque às vezes o cara paga, só que paga com o nome errado, e aí o que era pra ser um benefício se torna um peso pra ele, porque pagou errado, paga dobrado, né? Não, isso é fato. E assim, tem coisa, cara, tem equação que ela é muito fácil de ruir, sabe? Porque tu chega e diz, tu cobra 10% da tua comanda de consumo, aí tu paga por fora, certo? Poxa, o garçom ali, ele tá recebendo por fora. Ele mostra as comandas de consumo, tudo cobrando 10%, ele vai dizer que não recebeu. Mas eu pago em dinheiro pior. Mas eu pago na conta, agora a base é maior. Vai pagar do mesmo jeito, enquanto tu poderia chegar. E hoje, né, cara, isso daqui faz prova o tempo inteiro. Não, esse é o mal do século. A ansiedade é por conta disso aí. Ei, se tu for em 3 lugares diferentes, tu vai ver uma informação em cada um. E tu vai escolher na que tu acreditar. Geralmente tu vai acreditar no que tu quer. Não tem problema se tá certo ou errado, não. Isso é questão de ponto de vista. E por aí vai. Então isso deixa todo mundo doido, cara. É complicado. Mas o empresário para comunicar? Para nada, homem. Ele só sabe reclamar. Tem que resolver, pô. Mas vamos lá. Tô com aqui 10 ações trabalhistas. Obviamente tem um problema na operação que foi escancarado, porque por mais que o advogado do outro lado se faça lá litigância predatória, vá atrás, tanto que nesse caso mesmo eram 40 funcionários e 10 foram, os outros 30 não,
mesmo mediante aliciamento. Então, se o funcionário tiver mesmo satisfeito, ele não vai. Pode bater, ele não vai. Mas ele tem um problema, porque 25% foi. Talvez não seja um problema tão grave, porque 75% não foram. Mas o problema está instaurado. Como é que você age a partir daí? Óbvio, vai fazer a defesa, tem que fazer, não tem jeito. Mas, além da defesa, quais são os próximos passos que você faz para resolver esses problemas, identificar e tal? Cara, mapear o que está tendo de problema na operação e ir para dentro, para ver o que está acontecendo. Como é isso? Como é o... Assim, pensa que aqui do nosso lado tá um... Todo contrato que eu fecho, cara, a primeira coisa que eu digo pro cara é o seguinte: meu irmão, me manda aí a tua ficha de registro, me manda aí o que tu paga pro cara na carteira e o que tu paga do teu jeito, me manda aí o teu controle de frequência para ver como é que tá e me manda as dores do teu negócio, certo? Quando eu fecho um contrato... As dores, tecla SAP, o que tá dando merda. O que tá dando problema. Na ação também eu vou ver, é uma hora extra, é um controle de jornada, é um tratamento, é um acúmulo, é um desvio de função, é tudo. Olhando toda essa problemática aí, a gente vai abordar ponto a ponto. A gente tem até um sistema que nós estamos implementando agora no escritório, que é o seguinte: eu tenho um contrato com um cara, né? Eu tive 4 audiências no mês. Aí, meu time, ele tem que botar observação. Aqui eu tive problema com ponto. Aqui eu tive problema com isso. Aqui eu tive problema com aquilo. Quando eu pego tudo isso aí, no final do mês, eu e-mail pro cara dizendo assim: ó, meu amigo, tá acontecendo isso e aquilo na tua loja. Vamos sentar pra gente tentar resolver? Show. Então, primeiro passo pede os documentos formais, contrato de trabalho, ponto, olerite, ficha de registro e tal, junta isso tudo. Segundo ponto, se tiver ação, vê o que estão pedindo, o que estão reclamando na ação. Beleza. Fez esse levantamento de coisas iniciais. E aí identificamos o problema e agora vamos começar a resolver. Qual é a principal solução que você tem para ajudar esse cara a resolver as coisas? Vamos nós. Aí eu vou contextualizar com o momento que a gente está vivendo. É benefício assistencial, é gente que não quer trabalhar, em local sazonal... Que não quer que assine a carteira. Eu tava até lá em Real da Ajuda agora, eu tava conversando com os empregados do homem. Pessoal, vocês estão numa época que vocês passaram no meio da rua, alguém lhe puxa, bota uma farda, termina o dia, você recebe seu dinheiro, aí você vai lembrar o que aconteceu, por conta de sazonalidade que o cara lhe dá também. Só que a primeira coisa que eu olho pro empregador, eu digo: o que nós vamos dar por menino? É sério, eu digo isso. Às vezes eu até brinco e digo que é uma forma de olhar para o âmbito interno, mais pautado na meritocracia. E eu convido o cara a ressignificar aquilo ali, a ele entrar no jogo do grande, onde vai ter uma quantia fixa e ele vai ter uma série de benefícios que ele só vai dar para quem é bom, que ele não vai dar para quem é ruim, e que ele vai criar um time de pessoas espetaculares. Eu não vou muito longe, não. A questão de um acordo coletivo lá para a gorjeta, retendo uma parte, mas também o cara que falta perde uma porcentagem, o dinheiro vai para os outros. A questão de uma política, onde ele vai pegar lá na operação controle de CMV, desperdício, cancelamento de pedido, né? Produto fora do padrão, limpeza de utensílio, limpeza de ambiente de trabalho, tudo certinho. Eu coloco tudo isso aí lá no concluir, mexendo de novo. E o cara vai ter que colocar cada ponto ali, sabe, em cada dia. E se ele faz tudo isso aí, ele vai ganhar um benefício ali, um vale-compras da ordem de tanto, entendeu? Ou então eu chego e... Por exemplo, ó, é até engraçado, eu tava conversando agora. O bom da gente tá rodando no meio do mundo é que as coisas aparecem, né? Eu sempre falava nas implantações de chegar aqui e dizer pro empregador: cara, se eu pago uma gratificação de forma semestral, tem uma súmula do TSD que ela não tem reflexo em aviso e em férias, só tem 10º FGTS, certo? E, quer dizer, 16% de provisionamento, né? Mas eu também tenho que observar a cabeça do cara que está trabalhando, que ele tem que ser avaliado no mês a mês, para ele não errar no primeiro mês, não chutar o balde e destruir tudo até o final do ano, né? Mas como era que era o gatilho da venda? Cara, chega e diz que tem um 14º salário dividido em 2 momentos. Poxa, o cara vai se sentir um deputado, um congressista com 14º salário. E eu achando que tava abafando com a minha história do 14º salário, tinha uma aceitação gigantesca. Quando eu cheguei lá em Arraial, tinha uma moça que eu conheci lá que arrepia no negócio de beat club, essas coisas. O pessoal não tá muito preocupado com o futuro não, doutor. Eles estão preocupados com agora. Aí a gente já fez um gap lá de vamos criar o plano verão.
Que o plano verão também, pô, se eu pegar ali de novembro e descer até abril, eu vou ter os mesmos 6 meses, vou ter os mesmos indicadores, vou atingir o mesmo objetivo e vou mostrar pros caras que se eles fizerem tudo certinho, eles vão ganhar mais, vou pagar menos encargo, né? E vou manter um time motivado. Ainda vou vender pra eles o seguinte, poxa, eu tenho um respeito por ti. Eu não sou aquele cara que te puxa aqui e é desonesto contigo, quando terminar a alta te demite. Tu vai ganhar uma premiação por isso, um bônus por isso, premiação não, né? Premiação se perdeu. E depois na baixa tu vai estar com a gente aqui. E a gente vai ser uma referência tão grande, macho, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a gente vai vender também quando todo mundo não estiver vendendo, que vão vir tudo pra cá. O time gosta de ouvir isso, cara, isso engaja. Cara, a gente vê que o cara roda muito quando ele mistura o trem, o macho, daqui a pouco vai falar o mano, o brother. O cara roda o Brasil inteiro. Agora tu vê como é que é o cearense. Cearense é bom de história, né, cara? Eu pergunto pra ele uma coisa tentando ser objetivo pra ficar mais fácil de você comprar o cara. Aí o cara vai e conta... Vamos voltar, objetivamente. Levantei todos os problemas, levantei todas as informações documentais... o que eu faço tecnicamente falando agora? Já entendi que você vai conversar, vai enganar todo mundo, até eu. Não vai enganar ninguém não, mas pelo amor de Deus, não tem nada de enganar aqui. Mas tecnicamente falando, tudo isso que você falou se resume em um documento, né? Em um próximo passo que tem que dar do ponto de vista formal. O próximo passo é criar uma política para o negócio do cara, certo? Colocando a solução para todos esses problemas operacionais que ele tem, que afetam os indicadores dele, né? Que foi isso que eu acabei de pontuar. É fazer um acordo coletivo também compatível com a operação dele. Certo? Eu acho e homologar. E chegar lá no sindicato, conversar com o sindicato, mostrar o ganho para a classe trabalhadora. É chegar lá pro povo também e mostrar para eles os benefícios que vão existir para eles. Porque eles têm que comprar a ideia, irmão. Então, se o time não comprar a ideia, Sérgio, se a galera que tá lá na ponta não comprar a ideia, pode escrever. Não roda, irmão. Tu vai só jogar dinheiro fora. Eu até brinco com eles e digo assim nas reuniões, se isso aqui der errado, é perigoso ele tirar o benefício e nós morrer abraçado, que ele rachar que o dinheiro não veio, que ele despejou o dinheiro, quem incentivou fui eu perco meu negócio, vocês perdem o benefício, e aí, o que tem de bom pra nós? Bora, moçada, posso te ajudar. Não, e ainda tem... Fiquei sabendo do dia que tu até festa de aniversário em sindicato tu já fez. Pensaste, meu amigo, que loucura. A mulher tava aniversariando, que ela tinha que celebrar. O pessoal lá tudo acanhado. Aí chegou uma moça lá, que eu acho que ela era da Bahia, ela foi, aniversário dela. Parabéns! Aí começa a falar. Não, mas é um pouco disso, né, cara? Isso não deixa de ser advocacia, né? Você entende os interesses de cada parte e mostra os benefícios para cada parte para chegar num acordo, senhor Harvey Specter. Não, pô, é porque assim, é tudo sobre pessoas. Tudo é sobre pessoas. Quais são os interesses daquela pessoa? Tu vai querer aquela história daquelas palavras difíceis lá do William Ury, o nome do homem é difícil, eu não consigo nem falar. Que ele fala que tu tem que separar a pessoa do problema, né? Tu tem que ter critérios objetivos, né? Tu tem que ver os interesses das pessoas. Então, poxa, vamos olhar aqui. Tudo tem uma história, né, mano? Uma vez um cara chegou pra mim e disse, rapaz, eu tinha um sócio que ele tratava o pessoal mal e tal, e eu olhava pra ele e dizia, meu irmão, esse cara ganha 2.000 conto, tem 5 meninos dentro de casa, tá passando necessidade, aguentando abuso. Tu acha que ele entendeu alguma coisa do que tu disse? Entrou no ouvido e saiu pelo outro. Então, assim, como é sobre pessoas, eu acho que a gente tem que parar, olhar, ver os interesses dessas pessoas, entendeu? Ver uma forte fazer parte da vida delas. Porque se tu chegou lá, no 14º salário, que virou plano verão lá em Arraial agora, tu chega em julho, o menino atacado. Aí receber a gratificação semestral para gastar com o parque do menino, o sorvete. Tu vê lá em janeiro o material escolar, a matrícula. E o cara que tá trabalhando lá, no dia que ele não chegar com a gratificação semestral dele, porque ele aprontou lá no negócio, até a mulher dele vai cobrar que ele seja bom lá. E todo mundo escuta a mulher, viu? Tu tem uma. Então, voltando lá. Mapeia os problemas, mapeia como é que tá a condição legal, porque, por incrível que pareça, tem gente que nem contrato de trabalho tem. Não tem nada. Porra, cara, uma coisa, tá, gente? Não sei de onde você tá vendo a gente. Mas uma coisa que interior, normalmente, as pessoas nem fazem. Isso dá um BO na justiça.
exterior tem a lei deles, né? Eles É. têm a microlegislação. Aqui não é assim. Gente, se você não paga vale transporte porque não tem ônibus na tua cidade, porque o cara mora perto, porque ele vai com burro, com cavalo que amarra do lado. Eu tenho cliente assim. E não tinha termo de dispensa de vale Questão de transporte. renúncia, né? Velho, desesperador. Básico. E eu entendo que, pô, por exemplo, o Real da Ajuda é pequeno, a galera vai a pé trabalhar e tal. E aí, às vezes, o profissional que está te assessorando no departamento pessoal não se atenta para isso porque não é uma prática usual ali. Só que a lei vale para o Brasil inteiro. Então, pelo amor de Deus, o termo de opção, o termo de dispensa do Vale Transporte, faça. Ah, mas mora aqui do lado, doutor. Não tem problema. Faça. É uma folha de papel a mais na hora de fazer a admissão. Não fique sem isso na sua empresa. Se você não tiver, o funcionário pode entrar na justiça contra você e pedir vale transporte de ida e volta para o trabalho todos os dias durante os 5 anos. E aí, faz a conta. Vamos arredondar a passagem para R$5, vezes 2 dá 10, vezes 22 dias, 220, e em um ano, R$3.000, em 5 anos, R$15.000 de ação trabalhista, porque você não assinou um papel. Pelo amor de Deus. Até dar um spoiler para vocês aqui, pautado no que o Sérgio acabou de pontuar, que antigamente, quando tu pagava o vale transporte em dinheiro, né, aquilo era visto como salário. Hoje o Supremo ele entende que se aquele número ele acaba sendo variável de acordo com o número de dias, certo? Tu poderia pagar aquilo ali em dinheiro no contra-cheque sob a rubrica auxílio e locomoção, desde que seja variável. Não posso chegar lá e dizer vai ser R$100, vai ser R$150, e ainda tem que descontar os 6%. Então é um entendimento que de certa forma é interessante e às vezes é legal porque, sei lá, o cara vai na motinha dele, vai no carrinho dele, aí ele se sente injustiçado, né? Rio de Janeiro, o cara mora no alto da Rocinha, não tem ônibus, ele tem que descer de motoboy. Aí às vezes você quer dar um benefício para o cara, não tem uma equipe atualizada para te ajudar, e aí você não pode dar o dinheiro para o cara, é ruim para o cara, uma lei que veio para beneficiar o empregado acaba advogando contra ele, porque aí você não quer dar o dinheiro, porque, mas isso pode incorporar salário, pode isso, pode aquilo, acaba sendo prejudicial. Essa decisão do Supremo veio em muito boa hora, né? E entendendo a realidade social que mudou. Em última instância, o direito serve para atender a sociedade, não a sociedade para atender o direito, embora às vezes não seja bem assim. Mas mudou tudo, cara. Muda tudo sempre, né? O tempo todo, né? Às vezes, por exemplo, o Pedro lá, né, é meu sócio, Pedro lá do Asilados, que muita gente conhece aí. E quando eu comecei a conversar com o Pedro, eu dizia, motoboy PJ nem pensar, é a maior maluquice do mundo. Hoje, na verdade, já existem mecanismos para ultimar esse tipo de contratação. Hoje tu já vê aplicativo, cara, para freelancer. Eu fiz um, sabia? Foi? Eu tenho uma empresa chamada Sofrila. Que bacana. Que a gente ia intermediar a contratação de pessoas tipo, que quisessem um dia só. O garçom, o cara o motoboy, o cara de buffet, de salão de festa, enfim. A gente chegou a criar um aplicativo, só que, cara, querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, o cachorro não teve pai, morreu. Mas é o que eu tô querendo te dizer. Pensa nisso aí há 4 anos atrás. Tinha nem perigo. Tu pensou? Eu pensei há 6. Pois é, tu pensou há 6 anos atrás. Mas, por exemplo, para tu vender essa ideia há 6 anos atrás... Era tenso. Hoje não. Hoje tu já vê, já tem uma série... Não vou fazer merchan pros outros que não são parceiros. Mas já tem uma série de aplicativos que trabalham com essa modalidade, seja pra gente dar capatazia. E testado, viu, irmão? Na justiça. Já foram pra justiça, já mostraram que era só intermediação, que não se metiam nesse procedimento. E é o que já tá funcionando. Tu pega dia 3 agora, começou o julgamento das plataformas. Isso vai ser um julgamento muito bacana que, de certa forma, pode mudar todo o jogo. Pode, de certa forma, chancelar não só o iFood, mas aqueles micro aplicativos que tem um motoboy ali na nuvem e tal, essa coisa toda, entendeu? Então... As relações mudaram, né, cara? Antigamente, hoje ninguém mais quer ganhar o salário mínimo. Mas é segurança.
Hoje a gente tem tanta opção, mas tanta opção, que a segurança virou justamente o excesso de opções. Você é demitido hoje, amanhã você pega uma bicicleta e vai entregar comida. E eventualmente vai ganhar mais do que... Eventualmente não. Eu já 100% vou vai dar ganhar outro mais. spoiler aqui. Não sei se tu viu agora. Saiu a regulamentação do adicional de periculosidade, que vai valer daqui a 3 meses. Se o cara andar naquelas motinhas sem placa, não tem periculosidade não, viu? Opa! Se andar numa bikezinha, não tem periculosidade não. Se o transporte for eventual, não tem periculosidade. E se for aquele transporte de Honda dentro do estabelecimento, também não tem periculosidade. Opa! Mais uma promoção aí. Papai, vocês estão pegando tudo, pessoal. Mas se quiserem ligar pro advogado do empresário oprimido para ir aí explicar para vocês em tempo real, tô à disposição. Dá logo então, telefone, arroba... Brincadeira. Já vamos colocar na tela, tá? Fica ligado aí que vai estar aqui embaixo, vai ter em algum lugar, porque é importante, cara, pra vocês terem noção. A gente se conheceu há pouco tempo, já, tipo... Cara, meu funcionário espirrou, não dei saúde, ele reclamou. Fala com o Glauber. Glauber. Gente, às vezes o contador, o advogado, eles ficam de preciosismo e tal... Cara, não existe isso, cara. O que eu mais quero é que tenha um advogado ali do outro lado falando que eu errei. Não tem problema ele pegar erro meu. A gente é sujeito a erro. Existe uma diferença muito clara entre contador e advogado. O contador aplica a lei. Ponto. Não discute. Ele aplica o que está ali. Se a CLT fala que tem que pagar em dinheiro, se o contador falar para você que tem que pagar em vale transporte... Cara, o contador vai mandar você pagar em vale transporte. Ah, mas tem decisão da STF. Pois é, não é papel do contador olhar para o STF, é papel do advogado. Então não existe rivalidade. O que existe é um trabalho em conjunto para levar as melhores soluções possíveis para o empregador, para você, para sua empresa. E às vezes as pessoas enxergam como uma competição idiota. Não existe essa competição, existe cada um no seu galho. Existem coisas que o advogado fala, que na prática a gente fala, tá... Mas não funciona assim no dia a dia. Porque a gente lida muito mais... É muito mais comum o contador estar no dia a dia da empresa do que o advogado. E existem coisas que o contador fala por segurança, mas o advogado fala, porra nenhuma, pode fazer que eu garanto. E só ele pode garantir porque é ele que vai advogar. Exemplo, e vamos entrar em tema polêmico. Manda. Empresa onde o funcionário trabalha em uma empresa... Está registrado em uma empresa, mas trabalha em outra. Eu, como contador, tenho medo. Falo, velho, isso vai dar grupo econômico, vai para o tributário, vai juntar tudo. Se tiver em regime tributário diferente, vai dar problema e tal. E sendo bem específico, né? Aquela coisa de ter uma empresa no presumido ou no real e ter uma empresa no simples com os funcionários registrados. Cara, o contador tem pânico disso. A gente fala... Se você quiser fazer, você vai fazer, etc e tal. Mas a gente alerta que isso é errado, que tem risco, etc e tal. Tem alguns que falam que não, que... tem alguns que são irresponsáveis. Mas o contador responsável, ele tem medo disso. Só que o advogado tem uma outra visão. Me passa essa visão. Vamos lá. Eu digo que não tem certo nem errado, né? Todo mundo tem razão, né? Só do ponto de vista, né? E eu penso da seguinte forma, Sérgio. Primeira coisa que eu digo é o seguinte: é errado, uma porrada de gente tá fazendo. Então a gente tem que encontrar uma solução para essa bagaça. A gente não pode se desprender disso aí não, né? E o segundo ponto que eu chego e falo é o seguinte, cara. Para a CLT, o grupo econômico ele é de fato, ele não é de direito. Isso desde 2017, certo? Com a reforma trabalhista e tal, ele fala que basta existir uma atuação integrada, certo? Então... O cara tem uma lojinha específica aqui, é o mesmo nome fantasia, é um grupo familiar ali, beleza. Primeiro ponto que eu vejo é isso aí. Então eu não vejo problema em um empregado de uma empresa A trabalhar na empresa B, mesmo não tendo sócio igual. Basta tão somente a atuação integrada conforme o artigo, acho que é o 2º ou o 3º da CLT. Sabe, artigo decorado é preso. Não sei decorado não. Mas vamos lá, vamos seguindo. Segundo ponto... Toda empresa tem que ter uma existência econômica. Então, nesse lado aí, eu ando lado a lado com as contabilidades, porque, poxa, o cara tem que faturar, o cara tem que ter cliente, o cara tem que ter nota, o cara tem que ter tudo.
Então, já digo desde já, pessoal, quando eu falo do empregado trabalhando numa empresa, certo? Sendo empregado, né? Registrado numa empresa, trabalhando em outra, eu não estou falando daquela empresa de serviço que o cara não fatura nada, que era para gerar nota, mas também não gera, que o pagamento é feito por outra. Eu não estou falando dessa zona lambança. Porque não tem KNAI de terceirização no Simples, esquece. Pelo amor de Deus. Aí vem o idiota do outro lado e fala, não, mas agora pode terceirizar a atividade fim. Pode, infeliz, mas não pode estar no Simples. Não, mas não é terceirização de funcionário, é terceirização de serviço. Cara palha, mas o funcionário está dentro da empresa, à disposição e subordinação do outro. Isso não é terceirização de serviço. Aí vai lá no KNAI, tem apoio predial, prestação de serviço administrativo, serviços combinados de escritório. Outros serviços não especificados anteriormente. Outros serviços de apoio prestado principalmente à empresa não especificados anteriormente. Sérgio, esse eu adoro. Sérgio, uma vez eu fui num lugar, numa empresa, que o cara tinha um galpão gigantesco e ele usava 5 convenções dentro do mesmo prédio. E não é? Não, mas tu não tem noção, não. Que doideira. Não, mas eu tô falando no mesmo prédio igual o teu aqui, não. Que tem uma porrada de sala, não, sabe? Era tudo um vão só. Tô zoando. Mas como é que é o certo, então? Cara, porque tem uma pá de gente que faz isso. Meu irmão, o cara dizia, esse aqui é da empresa tal, esse aqui é da empresa tal, esse aqui é da empresa tal, a convenção tal. Meu Deus do céu, que maluquice. Quem foi que fez isso? Um tributarista aqui, ó. Agora o tributarista querendo se meter no trabalho. Já dá bom demais. Enfim, vamos lá. Contingenciei aqui, fiz o prolixo árvore, mas vou voltar aqui pro ponto. É porque essa história é tão engraçada que vale a pena contar. Então, assim, você pode sim ter um empregado de uma empresa trabalhando em outra, desde que essa empresa tenha uma existência econômica, tenha faturamento, tenha cliente. Então, eu falo que a minha empresa do delivery é a empresa A e a empresa de loja é a empresa B. É uma forma de ser feita. Ou então eu tenho 5 lojas, uma fatura menos e as outras faturam mais. Vou colocar um empregado nessa aqui, entendeu? Ou então eu vou ter várias PJs aqui, né? E cada uma vai ter uma do lado aqui que, de certa forma, vai servir só para venda externa, seja num coffee break, seja num evento, seja também num buffet, delivery, por aí vai, entendeu? Ou então a gente faz mais, né? Aquela sistemática que nós estávamos pensando de ter um grupo, uma holding empresarial, onde tem várias empresas no lucro presumido e os empresários, eles vão ter tão somente a distribuição de dividendos ali, que não vai poder superar 50 mil, né? Senão dá BO. E eles vão poder ser sócio dessa empresa do Simples. Aí já é uma alternativa para a história do nome, né? Porque às vezes a família é pequena, às vezes a família é grande, né? O faturamento é alto. Porque tem 10 empresários ali, a um dessa. Então, assim, dá para fazer, não tem problema nenhum. Mas fazer da forma certa, pessoal. Uma empresa que fatura, ela tem que ter empregado. Então, pelo menos uma quantidade X de empregado vai ter que existir. Uma empresa que está ali no mercado, ela tem que ter faturamento para pagar o contador dela, para pagar as contas dela. Muito importante, pagar o contador. Pagar o contador, paguem eles. Eles não são bons de cobrança não, mas assim, eles não cobram muito, mas tem que pagar o homem. E assim, é super viável dentro dessa contextualização. Eu não vejo problema algum, mas da forma certa. Não aquele circo ali, não. Show de bola. Então, já viu, tem como fazer empresa no Simples, empresa no Presumido, um grupo econômico trabalhista que não se confunde com um grupo econômico tributário. Você tem que saber o que está fazendo e procurar as pessoas certas para fazer isso. Né? Mas beleza, voltando um passo, né? Porque eu acho muito foda o serviço que vocês entregam. Eu cheguei a comentar contigo que eu cheguei a procurar parceiro para montar um escritório de advocacia para fazer isso, porque eu entendo como muito necessário e eu não conhecia ninguém que fizesse. Então, se ninguém fazia, eu falei, velho, eu vou ter que fazer, porque isso é muito importante. Só que, ao mesmo tempo, eu não quero fazer. Eu quero ser o contador e continuar fazendo a contabilidade. Não tenho tempo para trabalhar em 1000 frentes diferentes. São 2 restaurantes, contabilidade, energia, ainda vai direito. Não quero. E aí, Papai do Céu é bom e coloca as pessoas certas no nosso caminho. Entrou o cliente, levanta a documentação, levanta problema, faz o diagnóstico, conversa com a turma, vê o que eles vão, o que o empresário está disposto a dar para os meninos, conversa com os meninos a importância deles trabalharem e a importância que aquele acordo novo vai trazer, e aí faz o acordo e você virou deputado, né? Porque agora você está fazendo lei. Aí
Fez esse rolê todo, tem que ir pro sindicato para isso ter validade, virar lei? Aspas. Algumas ferramentas, sim. Outras, não. Mas, assim, é super viável porque tudo que a gente está falando aqui é amparado em legislação, entendeu? Então, o segredo é chegar lá, bater na porta, conversar, identificar o perfil do presidente Cantar ali. parabéns pro pessoal, levar um De vinho. certa forma, ver as bandeiras, né, que ele defende, entendeu? Eu acho que, assim, hoje em dia, a porta do sindicato ela não é fechada, não, ela é aberta. Eles estão abertos ao diálogo. Às vezes eles querem uma contrapartida, outra, e você vai poder orçar aquilo ali e ver se encaixa no teu negócio. Então, assim, funciona super bem. Tem algumas coisas que a gente precisa do sindicato. A história do 14º salário lá, que não é 14º salário, o nome jurídico é gratificação semestral, mas tem canto que é plano verão também. Ela não precisa, tem uma súmula que regula. A questão da política também, não necessariamente, mas fica mais seguro. Mas eu vou pro problema do domingo da mulher, interessante. Do exame de gravidez na demissão, é interessante. Do intervalo menor, é interessante. Gorjeta. Da gorjeta, para poder reter uma parte, que às vezes o pessoal retém por conta, não pode, né? Para poder o cara perder se faltar, também é legal. Outra coisa que é muito massa colocar no Não acordo integrar, de coletivo. repente, o salário. É. Tem lugar que a gente tem alguns consegue. que fazem isso, Eu já vi isso também. Em que pese eu já acho que é uma zona mais arenosa, mas o TST já teve situações que ele encampou até que comissão não seria salário. Isso foi eu desaprendi tudo nesse dia, sabe? Porque comissão não ser salário é brincadeira. Mas eu já vi Brasília, Espírito Santo eu já vi. e São Paulo. Tem uma série de locais que fazem Não mesmo. integrar. Não integra a base. A gorjeta né? não integrar a base do salário. Eu já vi também gorjeta por média, mano. Cara. Não sei como já chegou, a média aqui todo mundo é R$50, R$100. Bota pra todo mundo R$100 e numa convenção, tá? Ninguém sabe, um fatura mais, outro fatura menos. Então, assim, cara, no papel cabe tudo, mas tem que olhar o que é pertinente, o que não é, tem que ver a parte de relacionamento, tem que ver a parte de conversa. E a gente vai pro melhor depois dessa história aqui. Acordo fechado, acordo celebrado, pós-venda. Cara, o atendimento que a gente vê no mercado aí é muito ruim. E eu digo que o problema ele não tem hora para aparecer, entendeu? Tu trabalha com um restaurante, pô, tu tem que entender que tu tem que atender uma ligação à noite. Tu trabalha pra uma padaria, tu tem que entender que tu tem que acordar um pouco cedo, que é o horário do padeiro. Porra, eu tive 5h30 aqui pra uma padaria, cara. Não, meu amigo, tem situações... 5h30 da manhã. Eu tive que correr pra padaria porque um funcionário morreu chegando na padaria. Não, isso acontece direto. Uma vez eu tava num negócio de uma obra, às vezes a gente trabalha pra construtora também. 3 horas da manhã, um cara ligou pra mim. O cara infartou aqui. Eu agora lascou. Eu ficando... O que ele quer Então, ouvir? queridão, o telefone é da ambulância, não é do advogado, não. O que eu faço? Eu não, peraí. Mas Sérgio, ainda é pior, macho. Às vezes o pessoal faz, sabe o quê? Ele sabe que eu atendo toda hora. Aí uma vez um cara ligou pra mim, 9h30 da noite. Não ligando pra tirar essa dúvida, que eu liguei pro contador, ele não me atendeu. Rapaz, eu também durmo, macho. Rapaz, eu já tive uma situação que o cara me ligou, final de semana. Ah, não, te ligando. Eu falei, pô, o que houve? Atendi, porque final de semana não era comum e tal. Pô, o que houve, cara? Fiquei preocupado, né? Ah, não, é que eu quero pedir a rescisão da funcionária tal. Eu falei, mas por que tu me ligou hoje? Ah, não, porque senão na segunda eu esqueço de pedir, eu já tô te pedindo hoje pra... Falei, pra eu ficar com a responsabilidade, né? Ele, pô, não, anota aí, cara, que não sei o que. Eu falei, desgraçado. Então, assim, tem que tomar cuidado com esses excessos, né? Aí a gente faz o seguinte, cara, a gente cria um grupinho lá do WhatsApp, tem um WhatsAppzinho corporativo da gente, e até as punições do cara, quem faz é o nosso escritório, que é uma documentação que vai servir pra gente pra demitir o gaiato que tá cavando o pênalti ali por justa causa. E aí não adianta mandar o cara fazer e o cara escrever errado. Fazer errado, que uma hora eu vou precisar, entendeu? E atender. Pra tu ter uma ideia, lá no escritório a gente tem um aplicativozinho lá, que eu também não vou falar o nome pra não fazer merchan, não me deram nada. Nem aqui deram também não, tô brincando. Que eu acompanho o tempo de atendimento. Todo mundo tem que responder em 30 minutos o nosso cliente. Tem que responder em 30 minutos o nosso cliente, tem que cobrar a documentação dele 3 vezes na semana, certo? Tem que fazer o diagnóstico bem certinho e colocar os problemas vistos na operação, porque o que acontece? Nesse formato, o cara vai entender que ele criou um departamento jurídico dentro do negócio dele. Ele vai entender valor no que a gente está fazendo. Peraí, meu líder não está inseguro? Minha empresa é minha porque tem ordem. Se foi um problema, eu olho e digo, manda para o advogado.
Tô lá preocupado com isso. Então, assim, a gente consegue entregar tudo isso. E eu não tô falando só de mim, não. Eu acho que o jurídico, hoje em dia, deveria fazer isso. O contábil deveria fazer, não ter faz. esse cuidado. Tem entendeu? muita gente que é tipo assim, mandou a folha de pagamento do cliente? Não. Por quê? Porque ele não mandou o fechamento. Caralho, desgraçado, e tu não cobrou? O dia 18, tá, já foi a guia do Simples? Não. Por quê? O cliente não mandou a nota. Tá de sacanagem. Então ter essa régua de cobrança de documento. Bota eu concluir lá. Não cobrar isso aqui, taca, não concluir. Ter essa regra de cobrar. A gente tem também o SLA. O cliente entrou... A gente tem o CS, né? O cliente entra em contato, eu digo que... definição de Customer Success. Eu não sei nem o que é isso. Irmão, eu brinco, é o cliente dentro da minha empresa. A partir do momento que o cliente liga para minha empresa e fala: eu queria saber se é obrigado a constar CID ou não no atestado médico. Ele não vai perguntar para minha profissional de DP. Ele vai entrar, toda chamada entra por um único telefone, que é a minha CS. Ela toma nota disso. Se for necessário passar para o profissional de DP, ela transfere. Se não for, ela só toma nota e o problema não é mais do cliente. O problema é dela. Certeza. Por quê? Porque ela pode ir na mesa do candango lá e falar: cadê a resposta? O meu cliente não pode. Então, a incumbência dela é, todo dia, ela anota todas as pendências abertas, com quem está a pendência, quando entrou, qual horário que entrou e, se foi resolvida, quem resolveu, que horas resolveu e pesquisa de qualidade. Ou seja, você entrou em contato lá com o escritório, quero saber se, agora, né, que está na moda, eu tenho que pagar imposto sobre a taxa do iFood. Ela não vai saber te responder. Poxa, essa notícia dá tanto problema. Porra, não, e gente irresponsável falando: agora você tem o direito de não pagar mais. Não tem direito porra nenhuma. Quem tem direito é o cara que entrou na justiça, que conseguiu uma ação individual, ele o direito de não pagar e em caráter liminar. Porque ainda não é definitivo. Você acaba com a tua vida e com a minha, viu? Porque se tu der entrada e o juiz lá do Ceará ele não conceder, o cara vai te chamar de incompetente, porque na internet já estão dizendo que é tábua rasa. Não, aí você pega o advogado que quer vender, que é irresponsável, falando que agora é seu direito não pagar mais. Aí quando você perguntar pra ele, ele vai falar: então, agora a gente tem que entrar com a ação. Porra, então seja honesto. Fale isso desde o início. Não fica tentando capturar os outros, não. E isso dá um problema danado, porque aí pega todo mundo ligando pro escritório, porque viu o influenciador tal que fala fazendo dancinha, bonitinho. Eu vi um advogado que tá de terno e samba canção falando isso. Porra, velho. Aí liga porque eu não tenho conhecimento daquela notícia ainda, porque eu não estou estudando, eu não estou atualizado. Falo: ô infeliz, não é isso. É uma ação individual, é um caráter liminar. Isso ainda precisa ser validado. É uma decisão de uma vara de uma cidade do país. São mais de 2.000 varas. Pelo amor de Deus, calma. E se vocês O nego vende como direito líquido e certo. Se vocês observarem, cara, por exemplo, a gente é no mínimo instruído. Aí tu imagina o cara que não tem acompanhamento nenhum. Aquele cara que vê videozinho na internet sobre como se portar na operação dele. Um videozinho com 1 milhão de visualizações. Irmão, respeita a lambança que ele faz, entendeu? Eu quero ver o vídeo defendendo ele depois. Mas aí, cara, aí o que a gente faz? O que essa CS faz, né? Ela recebe essa pergunta, passa pro cara de fiscal e deixa ele resolver. Ela anotou data, hora daquela pergunta e o assunto. Beleza. Passou. Ela viu que a chamada foi encerrada, ela pega e fala com o cara do fiscal: queridão, e aí, resolveu o problema do cliente? Resolvi. Aí ela vai lá e volta para esse cliente e pergunta: resolvido? Satisfeito? Resolvido, satisfeito. Aí ela dá baixa daquele chamado. Então a gente sabe a hora que entrou e o tempo que demorou para ser respondido e quem respondeu, né? O que, quem, quando, como, onde, quanto e faltou um. Mas o básico. E aí, cara, isso é muito bom no atendimento, porque acontece às vezes da pessoa ligar: quero a simulação de uma rescisão. Aí a gente passa pro DP.
Aí, quero a simulação da rescisão. A pessoa, não, tá bom. Qual a data de saída? Aviso indenizado ou não e tal. Beleza, pegou os dados, liberou. Aí você vai pro DP e pergunta, resolveu o problema do fulano? Resolvi. E, de fato, resolveu, matou no peito e vai enviar. Mas o problema final tá resolvido? Não. O problema só tá resolvido quando a simulação foi enviada. E isso acontecia muito no escritório. Porque não tem fim, né? O nosso trabalho, ele não tem fim. Porra, aconteceu uma vez, o cara mandou o cliente, mandou o funcionário para fazer a admissão. Faltou documento. A gente não recebeu o documento nenhum. Porque se a gente recebe um pedaço, o cara entende que a gente vai dar um jeito. Então a gente não recebeu nenhum, devolveu tudo, falou que estava faltando e mandou ele providenciar. Ligamos para a empresa e avisamos. O cara providenciou? Não. Chegou no dia 5, dia 3, sei lá, a gente mandou a folha. Quando o cara pegou a folha, falou, mas aqui não tá o olerite, o contra-cheque do fulano. O que houve? Ligou para reclamar. Aí a minha funcionária falou, mas eu te avisei que ele tava sem o registro porque faltava documento. Ele não trouxe. O meu cliente, putz, é mesmo, eu esqueci e tal, não sei o que, eu vou resolver aqui. Foi culpa nossa? Não. Mas foi um bom trabalho? Não. Por quê? Se tivesse a régua de cobrança de documento 3 vezes por semana, ou seja qual for a regra, problema entrou no escritório. O problema é registrar a carteira do fulano. Foi registrado? Não. O problema continua existindo. Então, aquele chamado, antigamente não tinha isso. Depois que deu esse problema, a gente criou essa solução. O cara chegou, quero registrar a carteira. Foi registrada a carteira? Não. Então, esse atendimento não está finalizado. Ele continua em vermelho na planilha. E aí a gente vai lá no dia seguinte, fulano já conseguiu o documento? Não. E lá no escritório, todo dia tem que ligar e perguntar sobre o problema em aberto. E eu ainda criei uma regra bem... Tem que escrever à mão o problema que não foi resolvido. Sabe por quê? A pessoa vai ter que escrever aquela merda 15 vezes se forem 15 dias para resolver. Então ela vai querer resolver aquilo o mais rápido possível. E quem toma conta é a minha CS. E só é resolvido quando o cliente diz que foi resolvido e dá uma nota para aquele atendimento. Cara, nunca mais passou nada. Fechou todas as pontas, né, cara? Mas o que eu sempre Esse falo atendimento é foda. O problema ele não é ruim, não. Tu tá com essa solução, essa roteirização todinha, porque um dia deu problema em um. Então, o problema na operação de todo mundo, ele vai existir. Mas, peraí, como é que tu tá fazendo com esse problema? Tu tá pegando só o que tem de negativo ou tu tá pegando para tratar aquele problema, inserir na tua rotina, roteirizar, entendeu? Para que aquilo não aconteça mais. Porque, assim... Aí é top, né? Bacana. O que acontece também, Glauber, é que, assim, o cara fala contigo, cara, ele não é advogado, você é. Então ele te pergunta, posso pagar a premiação? Aí tu fala, não, porque agora é isso, isso e aquilo. E a gente já vai perguntar sobre isso. Aí você fala com outro advogado tiktoker, ele fala, claro que pode. Tá na lei, é isso, isso e isso. Quem tá certo? Para esse leigo. E aí, o diferencial para ele é o atendimento. Porque o conteúdo técnico, ele não sabe discernir qual é o melhor. Então, por isso que a gente foca muito em atendimento, cara. Isso aí já é um problema muito grande, porque o cara... Hoje em dia ninguém precisa mais de ninguém, né? Antigamente eu dizia que precisava do Google. Hoje precisa do ChatGPT, até o Perplexity agora, né? Tem outro também. Todo dia, toda semana tem um novo. Toda semana tem um novo, entendeu? E eu até entendo, cara, porque hoje tá muito mais difícil. Antigamente o cara não sabia o que queria, porque realmente ele não tinha repertório nenhum. Hoje ele tá com a cabeça atribulada de uma porrada de mentira ali, mas de gente vendendo ilusão, porque o que vende é isso. Uhum. É a solução mirabolante, entendeu? Então eu acho que o profissional ele tem que muito entender a necessidade do cliente e dizer para ele, tu tá precisando disso, daquilo e daquilo. O cara não sabe do que ele precisa. Toda vida eu digo isso pro meu time. Pessoal, ele não sabe do que ele precisa, mas Glauber, ele disse que não queria. Você não comunicou direito. Ele precisa disso aqui. Mostre onde é que se encaixa na rotina dele. Aí dá certo. Cara, é isso. Agora, vou encerrar aqui um assunto que a gente está falando desde o início e foi realmente o trabalho que me encantou, que vocês fazem, que era o que eu cheguei a procurar alguém que fizesse isso lá atrás. Gente, para deixar muito claro o que ele faz, tá? Ele faz várias coisas, mas isso eu acho muito bacana. Ele vai na tua empresa, ele identifica os problemas
documentais e os problemas do teu coraçãozinho, cataloga isso, conversa com seus funcionários, entende os problemas do coraçãozinho deles, cria um documentão, leva isso no sindicato, homologa isso no sindicato. A partir do momento que o sindicato homologou, aquilo vira regra, aspas, incontestável. Sabe aquele acordo coletivo que sai todo ano aí pro teu negócio, que a contabilidade manda, que aumenta salário, que diz o que pode e o que não pode? Que vale para todas as empresas do segmento e daqueles funcionários que trabalham nela? Então, ele faz isso específico para tua empresa. Então, lá no dissídio coletivo, tá dizendo que, sei lá, tem que pagar um plano de saúde da empresa X, tem que fazer não sei o que lá, tem que pagar... Cara, ele pega aquilo dali e fala, não, isso daqui não vai servir mais, a gente vai fazer um nosso. E aí, no que é negociado entre você e o sindicato, ele vai defender o teu interesse, e não um interesse homogêneo, supostamente representado por um sindicato patronal, que não é específico, né? Então, por melhor que seja o sindicato, Sindirio no Rio é fantástico, mas ele não representa uma empresa. Ele precisa coordenar uma coletividade de empresas, empresas grandes, empresas pequenas e tal, que muitas vezes não vai contemplar a tua empresa. No caso dele, ele faz para contemplar a tua empresa. Óbvio que é uma negociação, não consegue tudo. Algumas coisas o sindicato é mais rigoroso, outras menos. Mas é isso que ele faz. Ele cria regra específica para você. Isso é do cacete, velho. É muito interessante porque, assim... Falei merda? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. E é num linguajar que as pessoas compreendem que é o principal, né? A regra basilar da comunicação. Mas uma discussão de uma convenção coletiva, ela é muito heterogênea. Tudo que você pede para colocar lá, você tem que dar alguma contrapartida muito grande. Então, a negociação ela é mais difícil, ela é mais árdua. É diferente de tu enxergar uma coisa ali dentro do contexto, mostrar a tua realidade. Tudo isso é ponderado, entendeu? Uhum. Então, assim, funciona super bem. Mas a gente tem que parar, olhar a situação, perder tempo para ganhar tempo, entendeu? Show de bola. Agora eu quero fazer um bate-bola rápido, que a gente já tá chegando aqui em 1 hora. Mas algumas coisas específicas aqui que eu acho muito, muito legal. Primeiro, estava aqui para falar sobre o atendimento, porque eu sei que o teu atendimento lá tem esses padrões que são bem interessantes. Segundo, questão da premiação. Premiação não vale mais. Por quê? Cara, para mim, premiação deixou de existir há muito tempo. Primeiro porque uma série de irresponsáveis começou a vender pro povo que o que não era salário era premiação. Eu pago R$5.000 pro cara, 2.000 é salário, 3 é premiação. Com base em quê? Na minha cabeça. Não, você faz um acordo, coloca público para todo mundo assina, tem regras específicas para bater meta, e se bater meta é premiação, não é isso? Isso só não é pior do que notificar por abandono no jornal, mas vamos lá. Porra, isso é uma merda, né? Porque a gente já teve lá um cara, notificou por abandono no jornal, dando moral. Pá! Pô, mas tá na lei, não interessa, dando moral. Aí teve um outro na mesma época, isso 15 anos atrás, não fez no jornal. Aí foi o juiz e desconsiderou a justa causa porque não tinha no jornal. Eu falei, mas gente, decide aí, hoje tá decidido, né? Trabalho toda vida a gente desaprende alguma coisa, mas vamos lá. Não, é porque tem momentos, gente, a Justiça do Trabalho, ela não tem um processo próprio, né? Cada juiz tem o seu próprio entendimento. E aí, nos momentos de transição, a gente acaba... Eu fico bobo com essa galera que tem certeza de tudo na Justiça do Trabalho. É porque estudou pouco, porque quanto mais estudo, mais eu tenho dúvida. Essa galera tem muita certeza. Eu penso da seguinte forma, eu acho que a autonomia ela é boa porque ela não ingessa o direito, entendeu? Mas, de fato, existe também... perfis, entendeu? É porque o pessoal, eles pegam o seguinte, eles acham que eles vão chegar no fórum, eles vão ler um livro igual uma CLT, alguma coisa, e que vai ser tudo tal e qual que tá ali. Poxa, tem um cara ali atrás, que ele tem um repertório de vida dele, que ele tem o que ele entende por justiça, que ele se entende como um instrumento para a sociedade relacionada àquilo ali, que ele defende uma bandeira, e tu quer se comunicar com um cara desse falando diametralmente oposto do que ele pensa, porque tu não parou nem para estudar isso. E se fosse aquilo, tá ali, é aquilo, não tem discussão, não precisava de justiça, né? Era só... Aí é ruim, cara, porque aplicar. o que acontece? O cara vai chegar lá para entrar no embate,
a briga deixa de ser tratar um problema, é sobre pessoas, cada um vai ter melhor do que o outro, né? E no final quem vai perder é o cliente dele, não é nem ele. E se 2 mais 2 fosse sempre 4 no direito, não precisava do juiz, né? Mas vamos na premiação, a questão né? do prêmio, cara, é porque como é que funciona o prêmio? O prêmio é quando o cara faz algo fora do escopo dele, algo fora do processo bem definido dele, algo que não seria a priori, seria uma coisa extraordinária. Extraordinário não é que surpreende, não, que é fora do ordinário, né? E esvazia o prêmio quando eu não posso apresentar indicadores para aquilo. Se eu tenho uma condição pré-estabelecida do que o cara tem que fazer para ele ser premiado, né? Que é o objetivo do prêmio, ele deixa de ser prêmio. Porque não é mais extraordinário, ele já foi ordinariamente definido. Então, dentro dessa realidade, de que serve o prêmio, homem, pelo amor de Deus? Ou seja, o que você está me dizendo é o que a galera orienta por aí, que é colocar uma política clara do que precisa ser feito para atingir o prêmio, é justamente o que não pode ser feito para que seja prêmio. Outrora funcionou assim, hoje não funciona mais. Hoje o entendimento é que é algo fora do escopo. E algo fora do escopo é o quê? Vamos imaginar a situação mais absurda. Eu tenho 5 lojas, resolvo vender uma. O cara vende para mim, eu dou 10 mil para ele. Isso é premiação. Ele não tá ali para vender loja. É algo fora do escopo dele. Quando é que isso vai acontecer? Um ponto de água no Oceano Azul. Esquece, não se aplica mais. Não dá. Mas também eu até entendo, cara. Por que esse entendimento começou a ser consolidado? Porque o pessoal começou a fazer lambança com o Instituto. Ou é salário ou é prêmio. Ou é salário ou é prêmio. Ou é salário ou é prêmio. Aí bagunçou tudo. O abuso do direito leva a esse tipo de problema, né? Bom, então tá aí, você que fica defendendo premiação de qualquer jeito e tal, entendimento do nosso queridíssimo amigo Glaubin. Advogado do empresário oprimido. O advogado do empresário oprimido. E, cara, vamos lá, tu falou de um tema bem polêmico que, cara, isso causa problema o tempo inteiro. Tenho lá, por exemplo, um restaurante que tem salão e delivery. Aí o sindicato de bares e restaurantes, ou hotéis, bares e restaurantes, dependendo da região, não tem o cargo de motoboy. E aí o cara... Aí tem, sei lá, um segurança, aí também não tem o segurança. Em alguns tem lá um dissídio para cozinha e um dissídio para hospitalidade, o garçom. E aí quando você vê, o cara tem lá 4, 5 convenções rodando, uma para o motoboy, uma, sei lá, para a galera de segurança, outra para os garçons, outra para o cozinheiro. Como é que é essa zona? É assim mesmo? Não é? É uma convenção só? Como é que eu sei qual é a convenção que eu tenho que seguir? O mundo aqui é que esses podcasts aqui do site, pessoal, confidenciar pra vocês. Não tem preparação nenhuma. Eu tô sabendo das perguntas tudo agora, mas eu sei responder. Vamos lá. Mas não tá ao vivo, qualquer coisa a gente corta. Pode deixar rodar, não tem problema não. Pessoal, a questão é a seguinte. Porra, o tanto que a gente conversa, filho, eu já sei que eu posso perguntar ou não. Eu perguntei aqui de premiação, ele já tinha me falado isso, só que é interessante, eu finjo que não sei, pergunto de novo, entendeu? Mas isso é uma pegadinha danada quando o cara às vezes está nos eventos. Porque o que acontece? O que define a convenção coletiva de um local? A atividade preponderante, certo? Então, se minha atividade preponderante é a panificação, é o Sindipan. Se é restaurante, é o de restaurante. Beleza, perfeito. Mas às vezes tem atividades especializadas, né? Mas mesmo tendo uma atividade especializada, tem que ter uma relação jurídica com o sindicato teu em específico ali. Então, vamos lá. Eu vou e digo que eu tenho um motoboy aqui como empregado. Vou atrás da convenção dos motoboys. Se o sindicato dos restaurantes tiver celebrado uma convenção coletiva com os sindicatos dos motoboys, sim. Se não, você vai para a sua convenção mesmo. E aí não tem o cargo de motoboy, o que eu faço? Geralmente nas convenções, Sérgio, ele tem outras funções. E ele vai entrar dentro de outras funções, certo? Às vezes, tu pode ver algum parâmetro, mas toma cuidado com isso, porque tu não tá obrigado àquilo ali, mas quando tu bota um benefício, tu quer tirar a alteração contratual lesiva. Então, assim, tem que olhar essa parte de relação jurídica. Tem que ter relação jurídica entre os dois sindicatos. Se não tiver, vai ser a atividade preponderante do estabelecimento. Aí tem gente que olha e diz assim, eu não quero ser dessa convenção. Irmão, a convenção te arrasta, tu não vai pra onde tu quer, não. Ou seja, exemplo de São Paulo, né? A gente tem o sindicato de bares e restaurantes e tem o sindicato de fast food. Eu tenho lá atividade de fast food, lá uma lanchonete, por exemplo.
Aí a lanchonete, o sindicato lá das lanchonetes, Sindifest, eu acho, assinou um dissídio lá, uma convenção, junto ao sindicato dos empregados de motoboy. Aí vale. Aí eu tenho uma lanchonete e sigo aquele sindicato com os motoboys. Pros motoboys. E o Sintorresp lá com a outra parte. A outra parte. Beleza. Outra parte. Aí vai o sindicato de bares e restaurantes e só faz com o Sintorresp, não faz com o de motoboys. Aí eu não vou seguir a convenção de motoboy e vou seguir só a que tá com da atividade preponderante da atividade. Viu, querido? Você que tá me assistindo sabe muito bem quem é. Não foi o Sérgio que falou. Enfim. Não, mas é atividade preponderante. E tem uma confusão muito grande. Na verdade, o que acontece? As informações, elas são jogadas. Eu e tu somos os para-raio dessas informações, porque chega tudo errado e o cara tem que descortinar. Mas e vamos com lá. Com um mínimo de... Vou procurar uma palavra mais leve. De responsabilidade de tentar confirmar a informação, né? Porque tem uma porrada de gente que acha e o que acha vira lei. E nem olha, pô, porque tu olha aqui, ó, 2017, teve a história que da contribuição sindical propriamente dita, né, que ela deixou de ser obrigatória. Ei, começou gente a vender que seguia a convenção também, não era mais obrigatório. Que tá vinculado ao sindicato dependia dessa contribuição. Quando não tinha mais contribuição, não tinha mais obrigatoriedade. E o cara, porque viu em algum canto, ele deixou de seguir a convenção coletiva. Irmão, se te botarem na justiça, prepara o financeiro, faz o contingenciamento. Como é o nome? Crédito, SDM. Não, faz o SDM. Sabe o que é? O que é? Reserva SDM. Se der merda. Bem nessa pegada. Então, assim, o ruim dessas informações é isso. A tua convenção, ela te arrasta. Essa história da contribuição sindical, de fato, nesse período aí, ela deixou de ser obrigatória. Depois, posteriormente, ela pode constar, mas o cara tem que manifestar a oposição dele em relação àquilo ali. Agora já mudou também, porque os sindicatos, eles faziam um acordo, dizia 10 dias da homologação da convenção. O cara não sabia daquilo nunca, né? Agora a gente tem que dar um mecanismo pro cara. E isso é mais uma coisa que vai fragilizar. E aquela outra agora que eles mudam a cor do capim, né? Ah, não pode mais contribuição sindical, aí tem assistencial. Não pode mais assistencial, tem qualquer outra coisa. Aí tem uma, agora me fugiu o nome, que eles cobram um valor por funcionário. É a contribuição assistencial, cara, porque ela é assim. É obrigada, a empresa é obrigada a pagar, não é? Sai desconta do empregado ou desconta da empresa, o quê? Ela funciona da seguinte forma. Todo mundo tem que pagar, porque teve o benefício oriundo daquilo ali, mas eu tenho que dar mecanismos do cara dizer que ele se opõe. Aí o que os sindicatos faziam? Eles botavam uma cláusula dizendo que 10 dias da homologação da convenção o cara tinha que ir lá. E só divulgava que estava homologada 15 dias depois. Aí não sabia, né? Aí agora, inclusive, parece que vai ter uma ferramenta pro cara fazer isso na internet. Cara, isso vai matar os sindicatos valendo. E isso desconta do empregado ou é responsabilidade da empresa? Desconta do empregado. Porque aqui em São Paulo tá rolando um BO aí que tá cobrando das empresas um valor por funcionário, retroativo a 5 anos e tal, né? Não, mas de 2023 para trás, eles não podem cobrar porque não era obrigatório. Aí estão vendendo, tá tendo muita jurisprudência também, dizendo que aquele mecanismo da oposição, quando é esse mecanismo fake aí, que em todo canto tá, não vale, né? E assim, então dá para ganhar esse tipo de ação, tá? Mas o ponto nodal aí é que na convenção, às vezes acontece o seguinte, eu já vi cláusula que é assim, ó, tu tem que pagar tantos reais pro trabalhador, pros vinculados ao sindicato. E os que não são vinculados, tu tem que pagar pro sindicato. Mas isso é contrapartida. Se tá lá, infelizmente, o cara vai ter que pagar mesmo, entendeu? Então, assim, cada norma convencional dispõe de uma forma e muitas das vezes tem valia e às vezes também é bom o cara chegar lá e tentar negociar porque tá... E no final de tudo, depende, né? Depende. Gente, a gente tá chegando aqui ao fim. Quero agradecer muito aí ao doutor Glaubin. Culpa do Pedro, ele que não. O advogado do empresário oprimido. Cara, muito rico esse podcast. Aproveitar aí que vai passar agora a concluir. Ele falou da Concluir. Leite Soares é o nome. Concluir. Do lado aí.
falou bastante da Concluir, né? Concluir é um aplicativo de checklist específico voltado para restaurantes, onde você coloca, onde já tem dentro da metodologia Política Academy tudo que um funcionário precisa fazer para um restaurante rodar bem. E aí cada funcionário tem lá o seu login e tem as suas funções específicas e ele vai fazendo, vai preenchendo checklist, tirando foto, geolocalização, enfim. Você consegue controlar tudo que o cara está fazendo ou não na tua operação de acordo com parâmetros da Política Academy, mas também com parâmetros que você pode personalizar, por exemplo, fazendo uma convenção e colocando as coisas ali, e você consegue ter esse controle. Então, Concluir, um aplicativo aí muito bom que vai te ajudar bastante no dia a dia, né? Política Academy, maior empresa de treinamento e formação para donos de restaurantes do Brasil. Acelera a Contabilidade, esse que vos fala. Acelera a Contabilidade, Conta Comigo, ProFood, tem uns 6 escritórios aí para você escolher, fica à vontade. E Leite Soares, manda arroba, faz teu jabá aí agora, irmão. Eita, pessoal. Eu sempre digo que eu não sou bem um vendedor, não, sabe? Eu sou um resolvedor de problemas, sou alguém aqui que tá para ajudar o mercado. Então, assim, vou disponibilizar o número aí na descrição, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida... Fala também, quiserem saber de alguma coisa e tal, de alguma informação, vem, fala comigo. Eu não vou te cobrar nada para te dizer isso. Mas se tu quiser soluções, no sentido de te mostrar que eu consigo fazer teus indicadores aumentar, você comprando a nossa ideia e implementando isso aí, eu te mostro com números que isso pode acontecer, entendeu? Mas, para falar comigo e tirar a dúvida, informação não se nega, cidade Bom Grado. Então, pode chegar, pode falar, tá tudo tá aí, tá liberado. Telefone, e-mail, arroba... Eita, rapaz, meu telefone é DDD 85985459946. Glauber Soares, parêntese, Glaubin, o advogado do empresário oprimido. Arroba? Glauber Soares com 2 S. E-mail? glaubersoares@gmail.com. Sinal de fumaça? Eita, rapaz. Cara... Bora! Faço questão de pegar, que você pegue todos os contatos deles. Foi até modesto na hora de se vender. Eu confio muito no trabalho deles, recomendo bastante o trabalho deles. Pessoas que entendem de gastronomia. Eu me especializei em contabilidade para gastronomia, eu tenho restaurante e eu acho fundamental que você trabalhe com pessoas que entendem a sua realidade. Esses caras entendem. Pedro, sócio dele, dono das Asilados, enfim, é um cara que está muito envolvido no mercado. Procure gente assim para te atender, que entende a tua dor e que vai resolvê-las. Então, muito obrigado. Podcast riquíssimo, falando de assuntos bastante polêmicos aí, né? Assunto polêmico tinha um monte, mas falamos lá de criar uma norma própria para a tua empresa, o quanto isso pode ser valioso para você, te ajudar a controlar indicadores, gestão, melhorar teu negócio. Falamos da tal premiação e os abusos que são feitos, da importância de um bom atendimento para você, para o teu negócio. Falamos da questão sindical, de qual sindicato se enquadrar, enfim. Um assunto muito rico, muita coisa, muita polêmica na tua empresa. Tenho certeza que é muito proveitoso para quem assistiu com atenção. E eu só tenho a agradecer aí, cara, pelo convite. Entendeu? Eu que agradeço. Por trazer a gente para falar um pouco, falar o que move, a paixão que move a gente, né? Que é, de certa forma, ver a coisa acontecendo, ver as operações fluindo, ver o povo feliz, satisfeito, ganhando dinheiro. Os empregados satisfeitos também, não indo embora, né? Que é muito ruim essa história desse turnover alto, entendeu? E ver que, de certa forma, a gente está tentando apresentar uma solução para o mercado. Porque, irmão, esse pessoal aí dessa geração nova e Z aí que não tá com muita vontade de trabalhar, né? A gente tem que mostrar que eles são parte de alguma coisa. Senão, daqui a um dia não vai ter ninguém para trabalhar pra gente, não. E uma dor grande, né? É loucura. Mas irmão, um prazer. Temos que gravar vários, porque polêmica trabalhista tem toda semana. Pai, não falta não foi nada combinado, viu, pessoal? Aqui foi uma conversa... Até estar aqui, por acaso. Eu falei, vou gravar podcast em São Paulo dia tal. Ele, tô chegando dia tal, então vamos. E é isso, estamos aqui. Bora.